Olá. O famoso primeiro-ministro inglês Winston Churchill disse que a democracia é o pior dos regimes, mas que não há sistema melhor que ela. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vivemos um momento no Brasil em que se discute muito o valor da democracia, a sua permanência ou a sua suspensão. A que se deve a isso? É importante iniciarmos dizendo que a democracia é um sistema cheio de falhas, cheio de limitações e que, historicamente, tem causado muitos dissabores para a sociedade brasileira, principalmente aquela mais pobre, que não se sente privilegiada pelos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A que se deve isso? Bom, a democracia, ela tem problemas de várias formas. Creio que um deles é que nós vivemos uma chamada democracia representativa, onde nós elegemos pessoas que irão nos representar. Damos votos para 4 anos ou para 8 anos, dependendo do cargo que essas pessoas venham a ocupar. Isso faz com que, de uma certa forma, nós entreguemos um cheque em branco para que alguém responda por nós durante um período de tempo. Como muitas vezes, parte daqueles que são candidatos prometem algo e não cumprem durante os seus mandatos, a sociedade brasileira, de uma forma geral, não se vê representada por esses legisladores. Por um outro lado, há um desinteresse histórico da sociedade brasileira para com os direitos políticos. Creio que isso se deve ao fato de, historicamente, termos uma sociedade escravista, onde a participação política da sociedade brasileira é uma participação muito pequena e os resultados são menores ainda. Por um outro lado, temos que entender que quem governa não tem necessariamente o poder, que o poder numa sociedade capitalista ela é colocada pelos donos do capital. Então, muitas vezes, ainda que venhamos a eleger pessoas que nos representem, o poder do capital ele é muito grande para barrar esse processo de representatividade da democracia. Por esses e por outros motivos, a democracia no Brasil ela caminha de uma forma muito frágil. A sociedade brasileira, muitas vezes, olha os políticos, olha o poder judiciário de uma forma muito negativa e, de uma forma humana, por um caminho, digamos, natural, ela busca outras soluções. Algumas vezes, as soluções encontradas ou propostas são as ditaduras. Bom, como analisar essas ditaduras? Eu penso que, enquanto historiador, lembrando a frase de Mark Twain, se a história não se repete, ela rima. Vamos ver como foram os desempenhos das ditaduras no Brasil. Nós tivemos 2 ditaduras, uma de 37 a 45, conhecida como ditadura varguista, o Estado Novo de Getúlio Vargas, e a ditadura de 1964 a 1985, conhecida como ditadura civil-militar. Em ambas, o que observamos é que, em um primeiro momento, a sociedade apoia de uma forma significativa esses movimentos. A que se deve isso? A essa observação das fragilidades da democracia não atender plenamente ou de forma satisfatória ou minimamente em alguns momentos os anseios da sociedade. A sociedade crê, então, que um regime de exceção, um regime outro, diferente do democrático, viria a solucionar o problema do país. Muito bem, o que se observa nas 2 ditaduras é que, com o passar dos anos, eles perdem o apoio da sociedade brasileira. A ditadura varguista ela cai em 45, por exemplo, sem manifestações significativas da sociedade brasileira. E a ditadura civil-militar
começa a receber fortes críticas e oposições a partir de 1973. A que se deve isso? Se deve ao fato de que a ditadura, ela promete algo que ela não entrega. Foi isso que aconteceu no Brasil. Os discursos de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais equânime entre as pessoas não ocorrem. E com o passar dos anos, a sociedade, percebendo que, além de não melhorar, a situação piorou, ela se volta contrariamente às ditaduras. Mário, é possível provar isso? Porque meu avô dizia que a ditadura, sim, é possível provar isso. Vejam o exemplo do voto durante a ditadura civil-militar. Até 1973, boa parte da sociedade brasileira apoiou, de forma explícita ou através do silêncio, a ditadura. E, através do voto, votou no Partido da Aliança Renovadora Nacional, que é o partido situacionista, o que apoiava a ditadura. A partir de 1974, os votos mudam significativamente para o partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro. Isso ocorre em 74, 76, de 76 a 78, o governo ditatorial tenta medidas para conter esse avanço do apoio ao MDB, não consegue. 80, até que em 82 inicia o pluripartidarismo. Por que que a sociedade brasileira muda de lado? Porque ela observa de 64 a 1973 como os governos agem. E os governos ditatoriais, eles não realizam aquilo que eles prometeram, ou seja, eles não fazem algo melhor que a ditadura. A situação econômica não é melhor, a situação com a violência não é melhor, a situação com a educação piora estupidamente e assim sucessivamente. É possível refletirmos o porquê disso. Se nós, em um sistema democrático, onde temos a possibilidade de eleger novos representantes com as nossas insatisfações, se nós temos três poderes onde teoricamente um controla o outro, se nós temos uma imprensa livre que denuncia os excessos, os erros, as corrupções, as falcatruas dos grupos que estão vivenciando essas realidades, se nós temos uma liberdade de expressão onde podemos nos colocar publicamente, ou seja, se temos esse conjunto de elementos e não conseguimos dar solução, não conseguimos levar a democracia à perfeição, imaginem durante um sistema ditatorial onde pequenos grupos controlam o poder sem permitir o contraditório, sem permitir críticas, sem permitir que se expresse, sem permitir que se participe da eleição para mudar essa realidade. Como um sistema desse traria uma resposta mais positiva do que a democracia, com todas as suas imperfeições? Com certeza, no caminho, a sociedade percebeu, historicamente, que as ditaduras não são respostas para os erros das democracias. Com certeza, temos que melhorar muito. A democracia no Brasil tem deixado muito a desejar. Mas as ditaduras não foram, não são e não serão uma solução para esse problema. Fiquem bem.